tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira ela voa, a verdade engatinha. Olá, mais uma vez estamos aí. Eu vou pegar essa fala que você acabou de ouvir agora do presidente da República, não o criticando, não jogando como partido, mas simplesmente para analisar essa fala. É uma fala interessante que a mentira ela anda rápido e a verdade ela engatinha. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Sobre a mentira e a verdade. Entre uma mentira e uma verdade, a verdade ela não é tão impactante quanto a mentira, porque a mentira ela tem um poder de divulgação maior, certo? Nós vamos analisar isso aí à luz do nosso pouco entendimento que nós temos da realidade da vida, certo? Eu pontuei algumas coisas aqui interessantes e gostaria de analisar contigo na tarde da noite desse dia, certo? A mentira causa mais impacto que a verdade. A mentira, ela causa mais impacto que a verdade. Porque a mentira em si já é mentira. Aquilo que não é fato, aquilo que não é real, aquilo que é contraditório, aquilo que não é de contraditório, aquilo que vem de. E a mentira, ela geralmente ela é impactada porque ela vem de frente com aquilo que você pensa, sonha e acredita. Quando uma pessoa prega uma mentira para você, você é induzido a acreditar mais naquela mentira, porque a mentira ela massageia seu ego, a mentira ela massageia a sua vida, o teu entusiasmo e tudo que tem direito, certo? Como por exemplo, se eu digo que uma pessoa é feia e, poxa, mas você está tão bonita, mas a pessoa está com um vestido horrível, massageia o ego e é uma verdadeira mentira. É uma verdadeira mentira. Mas a mentira, ela tem uma ideia de que ela é legal, ela é interessante até ser desmascarada com a verdade, certo? A mentira não confronta mais a verdade. A mentira não confronta, mas a verdade sim, ela confronta, certo? A mentira, às vezes, faz você ouvir aquilo que você quer ouvir. A mentira faz, geralmente, quando uma pessoa prega uma mentira para você, ela tem dois fatores para pregar mentira. Ela quer te induzir, tá? Te induzir com aquilo que ela está mentindo, ou ela quer te controlar e te dominar. Por isso que o fulano mente para você, ou quer te elogiar, massagear seu ego. Então a mentira, ela tem, geralmente, não, mas a mentira é para safar de uma realidade, não. Hoje em dia, a mentira está sendo para te induzir, para falar aquilo que não é. Você vê com um deputado, ele fala uma coisa, um outro deputado fala outra coisa, desmentindo aquele, chamando aquele de mentiroso, e aquele outro chama o outro de mentiroso. Tu não sabe qual dos dois está falando a verdade. Você tem que chegar à sua própria conclusão de quem está mentindo. Não, mas eu sou a favor do João porque ele é do meu partido, mesmo que ele mente, mas pelo menos ele faz. É aquela história de que ele rouba, ele faz. É assim toda a sociedade. É assim na sociedade dos pais, com os filhos, na sociedade com o patrão e funcionário, funcionário com o patrão. Aquele que pega um atestado médico e leva, que não sentiu nada, mas pagou por aquele atestado médico, ele é um mentiroso nato. Ele é um mentiroso nato. Ele fala mal do político dele, mas ele mesmo é um mentiroso de marca maior, certo? Aquele que fica enrolando na produção para não dar aquela produção para o seu patrão, tá? Com aquelas práticas que você sabe como é que funciona, toda hora indo no banheiro, enganando, ele está mentindo, ele está enganando o patrão dele. O patrão dele paga para ele trabalhar e ele não trabalha. Se ele não está satisfeito com aquela empresa, ele pede as contas, vai embora. Vai embora, certo? Dá lugar para outro que quer trabalhar, certo? Aquele deputado que chega lá e diz aquilo que você quer ouvir,
que nós vamos te distribuir água, que nós vamos te dar carne, que nós vamos te dar picanha, nós vamos te dar tijolo, nós vamos te dar cimento, nós vamos te dar um monte de coisa e não faz, ele é um mentiroso, porque ele está falando aquilo que te agrada, aquilo que você quer ouvir. E um bom pastor e um bom político, ele fala, entre aspas, na verdade, tem muitos pastores bons, ele fala aquilo que você quer ouvir. É uma palavra daquilo que você quer ouvir, certo? E a verdade por si próprio, ela te confronta. A verdade, ela te confronta com a realidade da vida, certo? Quando o médico chega perto de você e diz assim, você está diabético. Pronto, acabou. Não tem por onde fugir. O que você vai fazer? Mas quando aquele médico começa a te tapear, dizendo, não, mas não é isso, mas não é aquilo outro, mas não é aquilo outro. Quantas pessoas falecem, desvivem, porque os médicos enganam? Ah, isso é uma virose. Isso é uma virose. Virose, daqui a uma semana a pessoa falece. E depois descobre que aquela pessoa estava com uma doença que o médico não identificou. Ele mentiu. Ele mentiu. Certo? Ele não quis atender a pessoa direito e tudo para eles é virose. Porque não quer fazer bateria de exame mais. Certo? Então, na verdade, a mentira está tomando conta da nossa sociedade, está entranhada no meio da sociedade brasileira. Nunca vimos uma sociedade tão mentirosa como nós estamos vivendo agora, começando pelas igrejas, torcendo versículos bíblicos, políticos pregando mentiras assim adoidadamente, descaradamente. Você está vendo que aquilo ali não é verdade, mas ele está passando para você por causa dessa fala dele. Que uma mentira, ela anda rápido, mas a verdade ela engatinha, ela demora a chegar até lá. Quando a verdade é a mentira é desmascarada, ela já fez um caos terrível, ela fez destruição, ela já induziu pessoas, porque a mentira ela tem mania de induzir as pessoas ao erro, certo? E depois, não adianta você vir com aquela fala de pedir perdão. Não, eu vou pedir perdão porque eu menti. Tudo bem, você vai pedir perdão. Mas eu vou contar uma parábolazinha para você de um assunto que eu escutei quando eu fiz teologia e que me gravou muito. Um certo obreiro, o segundo dirigente de uma congregação, só vivia falando mal do aquele pastor, só defamando ele, que ele tinha mulher, que ele tinha isso, que ele tinha aquilo, e ele sempre dizia, quando as pessoas falavam para ele, vamos orar por ele, vamos orar por ele, vamos pedir a Deus para dar uma saúde, para dar uma cura para ele, vamos pedir a Deus. E, na verdade, aquele homem passou 2 anos defamando aquele pastor, certo? De repente, aquele irmão se arrependeu. Ora, o Espírito Santo entrou nele e ele se arrependeu. Quando ele se arrependeu, ele chegou perto do pastor, pastor, eu quero falar para o senhor, tá? Que esses anos todinho eu passei mentindo a seu respeito. Eu quero que o senhor me perdoe. Pastor, tudo bem, eu vou te perdoar. Mas antes, pega um travesseiro de pluma. Travesseiro de pluma. De pluma. Ele pegou um travesseiro de pluma, de pena de ganso, tá? Entre aspas, e levou para o alto do monte os dois. Falou, e aí, pastor, o que vai ser? Agora eu gostaria que você abrisse esse travesseiro e jogasse ao léu. E a pluma espalhou para todo o canto da montanha. Aí ele falou assim, agora cate essas plumas. Aí aquele rapaz falou, não posso, pastor. Ela já foi divulgada. Foi exatamente as palavras que você falou contra mim. Eu te perdoo, mas as palavras que você falou já foi divulgada. Já foi passada para frente. E não tem como retornar mais. Não tem como retornar mais. Eu te perdoo, mas as palavras já foi dita. Certo? Então, cuidado com a mentira. Cuidado com a mentira. Você sabe que o pai da mentira é o inimigo. Ele que criou a mentira. Por que ele é o pai? Porque ele foi o primeiro mentiroso. Desculpa, mas é normal do ser humano espirrar, certo? A umidade aqui no 7º andar é muito alta, certo? E dá esse problema mesmo. Então, na verdade, o que eu quero te dizer para você, que a mentira, ela estraga, ela destrói. Eu não conheci, mas eu ouvi falar na época de um pastor que ele estava na central ali do Brasil, na época que tinha aquelas lojinhas viradas para o ponto do ônibus.
Então ele parou ali para comer um pastel e tomar um refrigerante, um suco. E ele pegou, sentou no balcãozinho dele normal e tomou o suco, estava tomando o caldo de cana, perdoe-me, caldo de cana, e o pastelzinho dele. E alguém reconheceu ele lá do ônibus e falou, e é o pastor fulano. Aí gritou, o pastor. Quando ele gritou o pastor virou o copo para lá, para ver a pessoa, só que a mulher que estava desse lado de cá também virou, junto, os dois viraram junto. Aí a irmã deu tchau para ele, mas chegou em casa, ela disse o seguinte, eu vi o pastor com uma mulher tomando cerveja na Central do Brasil. Quando eu chamei ele estava do lado de uma mulher, junto com a mulher. Ela já colocou cerveja no lugar de caldo de cana e já colocou uma mulher que, na verdade, ele sentou, coitado, normalmente, tá? E essa mulher foi defamando, foi defamando, foi defamando. Depois de um ano, ele não aguentou mais de tanta defamação, ele chegou perto da igreja e disse, irmãos, foi comprovado que a irmã errou, comprovado que eu não estava do lado de ninguém, não estava tomando cerveja, não estava tomando nada disso, mas o estrago já foi feito. A defamação foi gerando problemas e eu sou obrigado a largar a congregação pela defamação da irmã. E ele largou a congregação. Ah, mas ele não deveria largar a congregação porque ele se acreditava na verdade, é porque está devendo alguma coisa. Não, irmãos. A mentira às vezes destrói. A mentira às vezes acaba com o relacionamento, certo? Você nem viu, você está dizendo que você viu. Não, eu vi ela sim, eu vi ela conversando com outro rapaz. Às vezes ela passou e simplesmente falou, oi, tudo bem? Você já está julgando já e acrescentando. Porque existe os mentirosos e existe aqueles que acrescentam as coisas. O que acrescenta é tão mentiroso quanto o mentiroso. Então, por isso que Jesus disse que ele é a verdade, nele não há mentira. Nele não há mentira. E no cristão não deve haver mentira. Um pastor, ele não deve pregar mentira em cima do púlpito, dizer uma coisa que é, a qual não é, certo? Senão, cai nessa falácia aí. Porque, como ele disse, o político tem que mentir. Porque se ele não mentir, ele não chega até lá. Se ele não te enganar, ele não chega até lá. E tem muita gente que mente, ele não tem que mentir, ele tem que ser sincero. Mas a sociedade já está entranhada, tá? E ela acredita mais na mentira do que uma verdade. A verdade, ela confronta, a verdade faz você ver os fatos reais da vida, a verdade, ela te traz uma clareza melhor, e as pessoas não querem. As pessoas querem ser enganadas. As pessoas em si, elas querem ser enganadas. Sabe que está sendo enganado, sabe que o fulano rouba, sabe que o fulano faz isso, sabe que o pastor está fazendo aquilo outro, sabe que o membro está fazendo aquilo outro, sabe que o funcionário está fazendo aquilo, mas ele engana, ele finge que não vê. Ele é tão, quando ele é omisso, ele se torna igual àquele que está praticando aquele erro. Então, fica essa palavra para você, não saia acreditando nos mentirosos da vida. Analise. Se ele disse que te deu isso, veja se realmente ele te deu e da onde ele tirou aquele dinheiro para te dar alguma coisa. Veja da onde ele tirou o dinheiro para te dar aquela coisa. Porque às vezes está tirando do teu próprio bolso. Às vezes, como um pastor da igreja, não, irmãos, eu estou presenteando a igreja com o templo novo. Mas, na verdade, ele não está presenteando a igreja com o templo novo. A igreja é que está se auto-presenteando porque foi ela que pagou o templo novo. Então, o pastor ele não fez nada, simplesmente gastar o dinheiro da igreja. E, às vezes, sem autorização. Porque as pessoas têm mania de mentir às custas dos outros. Eu estou dizendo pastor, mas posso dizer políticos, posso dizer pessoas que estão aí, deputados, senadores, governadores, presidentes e outros mais, entre aspas, certo? Que engana as pessoas. E as pessoas ficam iludidas. Ainda cria em si, aqui embaixo, briga. Eles ficam brigando, não. Porque eu tenho meu mentiroso favorito. Meu mentiroso favorito é esse aqui. É fulano, é Beltrano. Mas a pessoa não para e não pensa, peraí. Isso aqui não é bem verdade, não.
Eu não vou entrar em contradição, mas isso não é verdade. Isso não é verdade, isso é mentira. Se é mentira, eu estou fora. Então, em nome de Jesus, vem as próximas eleições aí em 2026, cuidado com os políticos, porque como ele disse, os políticos mentem. Os políticos mente descaradamente. E não há uma lei, não há um projeto de lei para que se o político mentir dizendo que vai fazer aquilo, se ele não fizer, ele sofre uma pena. Não há uma lei no nosso país. Ele diz que vai te dar 1 quilo de ouro por dia. Se ele não te der, faça o governo dele todinho e fica por isso mesmo. Porque não existe uma lei que cobre dele a mentira que ele pregou para você. Não existe um povo que cobre dos seus deputados aquilo que ele prometeu, dos seus senadores aquilo que ele prometeu, dos seus governantes aquilo que ele prometeu. Não existe uma lei para isso. Eles dão aquela velha desculpa. Não, pode ligar para a minha assessoria. Tenta ligar para uma assessoria de um deputado depois que ele ganhou. Antes de ele ganhar, ele sobe o morro, sobe aqui, vem ali, aperta sua mão, te dá beijo, tu tira foto do lado dele, mas depois que ele ganha, tu nem chegar perto dele, tu pode chegar mais. Nem questionar ele, tu pode questionar mais. Tem que ficar quietinho. Certo? Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, sede sábio. Sede sábio. Não vai acreditando nas mentiras pregadas em cima dos púlpitos, nas igrejas, na política. Tá? Essas pessoas que têm uma eloquência bonita, que fala alto, que quer ganhar no grito, que quer falar, porque é assim, porque é assim. Cuidado com os mentirosos. O repórter eu já vi mentindo. Na internet você vê um monte de mentiroso. As reportagens que deveriam ser sérias mente para você, mente declaradamente. É lógico que é entre aspas, mas mente, não são todos. Porque quando ele dá a opinião dele, às vezes a opinião dele não condiz com a verdade. O repórter deveria ser não comentarista, mas repórter, para dar informação. Mas hoje em dia os repórteres viraram comentarista. Certo? Ele comenta só aquele fato e dá a opinião dele sobre aquele fato, que é totalmente errado. Ele pensa que ele está no podcast. Certo? Não, mas na minha opinião, eu acho que ele já julga a pessoa. Ele bota a reportagem e depois ele julga a pessoa. Depois ainda coloca lá, vamos votar aqui. Você acha que ele deve ser preso sim ou não? Quem é ele? Ele é advogado? Ele é juiz? Ele é promotor? Ele é policial? Não. Então ele dá só a notícia. Dá só a notícia. A notícia é essa. Agora você chega à sua conclusão. E o repórter, ele não pode ter partido. Ele tem que ser neutro. Ele dá o partido da oposição e dá o partido do outro lado, dos dois lados, do correto e do outro lado que não é correto, que eu não vou dizer qual dos dois lados que é, certo? Porque todos os dois lados erram. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, cuidado com a mentira. Políticos, entre aspas, a maioria mente para chegar até lá. E você cai igual um bobo. Você sai acreditando. E, na verdade, depois, quem vai segurar o abacaxi durante 4 anos, 8 anos, é você. Não é ninguém, não. É você. Você que vai ter que suportar o bom mentiroso. Então, Deus te abençoe. Reflexão. Ano de eleição. Cuidado. Cuidado com aqueles que chegam na televisão contando aquelas coisas. Nós vamos dar a solução. Ora, se durante 50 anos não deram solução para a violência no Brasil, tu acha que um vai entrar em 4 anos e vai resolver o problema? O problema que já está crônico, que já está entranhado no meio da sociedade. Tu acha que o Brasil vai sair da pobreza e da fome em 4 anos? Você acha que vai sair? Você acha que vai aparecer um salvador da pátria e daqui a 4 anos ele vai resolver todo o problema do país? Não vai. Ele só vai te enganar. Vai dizer que vai ter água ali, vai ter saneamento básico aqui, e você vê a pobreza que está. Sai do teu estado, sai da tua bolha, e comece a ver o outro lado que você vai ver. Eu já andei muito dentro das comunidades. E tem lugares das comunidades que é horrível. Que é horrível. Eu visitei uma vez uma irmã, e estão encerrando com essa, que coitada dela. Ela morava em determinado local, que eu não vou citar o nome,
por ironia da vida. E quando ela falou, pastor, o senhor quer comer alguma coisa? Tem aqui um café pra gente. Eu vi uma ratazana, sem exagero nenhum, desse tamanho, passar por cima da pia dela e correr. Aí ela, toda sem graça, falou assim, eu não aguento mais porque tem uns buracos lá no fundo da minha casa, tá saindo ratazana para tudo quanto é canto. Em 2025, 2024, 2023, 2022, 2020. Entra governo e sai governo. E a pobreza vai sempre existir. Mas pode-se ter um governo que amenize a pobreza. Amenize a pobreza. Então, Deus te abençoe. Até a próxima. Não fique triste. Mas cuidado. Um bom mentiroso engana muita gente. E aquele que fala a verdade, geralmente nem visualização tem. Deus te abençoe. Fui e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no meu vídeo. Eu preciso que você se inscreva no meu vídeo para que o YouTube ele alcance mais pessoas. Certo? Deixe seu comentário, mesmo falando mal de mim, mas deixe seu comentário em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fui e até a próxima.